dia. Good morning. Let me pray. Vamos orar. Lord, every day we have a chance to worship you, Senhor, todo dia nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, to honor you, de o honrar, to trust you, de confiar no Senhor. and today provides another opportunity. E hoje nós temos mais uma oportunidade. So help us as we learn together. Então nos ajude enquanto aprendemos juntos. For it's in your Son's name we pray. Porque é no nome do seu Filho que oramos. Amen. Amém. Well, we want to think this morning together about discipling Nós queremos hoje de manhã trabalhar com a ideia de discipulado and every member working as a counselor to help one another. e de cada membro atuar como um conselheiro para ajudar um ao outro. Let me start with a common false assumption that I think many Christians make about professional help. Então vamos começar com um pressuposto errado que muitas pessoas acham que se aplica a essa situação. Many Christians think that discipling, Muitos cristãos acham que o discipulado, that is your spiritual growth, que é o seu crescimento espiritual, and the care of Christians e o cuidado de cristãos is responsibility of professional pastors é a responsabilidade, esse cuidado seria a responsabilidade de pastores profissionais and counselors e conselheiros profissionais and not the congregation. e não da congregação. So let me say it again. Many Christians think that discipling Muitos cristãos acham que o discipulado and the care of Christians e o cuidado do cristão is the responsibility of professional pastors and counselors é a responsabilidade de profissionais na área de pastorado e de conselheiros, and not the congregation. e não responsabilidade da congregação. Many years ago, there was a young lady who was struggling in our church. Alguns anos atrás havia uma moça jovem que estava lutando com algumas coisas na nossa igreja. And there was a wife in the church who took her under her wing. E havia uma esposa ali na congregação que veio e acolheu essa moça. And the wife would have her over to study the Bible and have her join her family for meals. Essa esposa convidava a moça para participar de refeições na sua casa, estudos bíblicos no lar. She became a part of the family. Ela se tornou parte daquela família. She would stay over on weekends. Ela ficava lá com eles nos fins de semana. She would regularly spend time with the family. Ela passava tempo regular com essa família. And the wife was pouring into this young woman. E a esposa estava investindo na vida dessa jovem. This young woman started to have some fairly severe problems. Essa jovem começou a passar por uns problemas severos. And so the wife who was discipling her called an evangelical psychiatrist. Então a esposa que estava fazendo o discipulado dela ligou para um psicólogo evangélico. The psychiatrist was helping this young woman. Desculpa, psiquiatra. Então esse psiquiatra estava ajudando essa moça. And the wife asked the psychiatrist a very important question. E a esposa, the wife asked the psychiatrist. The wife asked the psychiatrist. A esposa perguntou para o psiquiatra e fez uma pergunta muito importante. To what extent should I, as a layperson, be involved in this young lady's problems? E ela perguntou assim: até que ponto eu deveria, como esposa, estar envolvida nos problemas dessa moça? Especially since they're starting to get severe. Especialmente no caso que os problemas que ela tem estão ficando mais sérios, mais severos. What did the psychiatrist say? E o que aquele psiquiatra então falou para essa esposa? What do you think? O que vocês acham? Everything's below my hearing level. I don't know. Stop. The psychiatrist said, stay out. O psiquiatra falou para essa esposa: fique longe disso. Leave it to the professionals to take care of her. Deixa com os profissionais o cuidado dessa moça. You can just pray for her. Você pode orar por ela. Is that right? Isso é certo? Should the Christians leave the care of church members to the professionals
and step back from situations. Será que é certo os cristãos, membros de igreja, deixarem isso para os profissionais e tomarem um passo para trás e ficarem fora dessas coisas do cuidado do cristão? Well, you can see where I want to go this morning. Mas vocês estão entendendo já onde eu estou indo hoje de manhã com a palestra. I think the congregation has a responsibility to disciple and care for one another with God's word. Creio que os membros de igreja têm a responsabilidade do discipulado e do cuidado de outros membros pela palavra de Deus. And we're going to think about that this morning and also tomorrow as we meet together. Nós vamos pensar sobre isso hoje e também amanhã, enquanto nós nos encontramos aqui. Now, I want to just take a few minutes and have you talk with a friend or a partner next to you Então, nós vamos pegar alguns minutos aqui e vocês vão conversar com alguém ao seu lado aí. about this idea. Many of your church members have a professional view of counseling. E falar e discutir o assunto de que muitos dos seus membros nas suas igrejas têm uma visão profissional sobre o aconselhamento. They don't think that church members are equipped to care for some of the hard things. E não pensam que os membros são capacitados para lidar com situações difíceis. And so they think only the professional doctors or psychologists are equipped to handle these Portanto, difficult things. Pensam que só os médicos profissionais e psicólogos têm a capacidade de lidar com esses problemas difíceis. That's very true in the States. Isso é verdade nos Estados Unidos. I want you to talk about, is that true for your church? E eu quero que você converse aí com seu parceiro sobre se isso é verdade na sua igreja. So let's take 3 to 4 minutes and talk with each other about your own church. Então, 3 a 4 minutos, discuta isso entre si aí na sua igreja, na sua So experiência. does your church have a professional view of counseling? Então, a pergunta seria assim: a sua igreja tem uma visão profissional lidada ao aconselhamento? I want you to talk about. Agora, uma segunda pergunta que eu quero que você discuta. Do the members take responsibility for one another Se os membros da sua comunidade de igreja têm ou tomam responsabilidade um pelo outro, do they actually counsel one another aconselham um ao outro and get deeply invested in each other's lives? e se envolvem de uma forma profunda na vida um do outro? Or is your church like many churches? Ou sua igreja é igual a muitas igrejas, It's primarily the pastors or the leaders who have to do all of the care. onde seriam os pastores que fazem primeiramente na maioria dos casos o cuidado dos membros. I want you to take 2 or 3 minutes and talk about that for your church. Então, 2, 3 minutos falando sobre isso. So if your church is anything like some of the churches we find in the States, Se sua igreja é igual a muitas igrejas que encontramos nos Estados Unidos, what you find is when a problem pops up in the congregation, o que você vai encontrar é que quando um problema surge dentro da congregação, who are the people calling? para quem as pessoas estão ligando? They're not calling one another unless they're gossiping. Não estão ligando um para o outro, a não ser que seja para fofocar. No, they're calling the pastor and saying, you need to help. Estão ligando para o pastor falando, você precisa nos ajudar. Or saying, you need to fix the problem. Ou falando, você precisa consertar esse problema. Or you're the one that's equipped to handle this. Ou falando, é você o capacitado para lidar com esse problema. So we're going to send all the problems to you. Então nós vamos mandar todos os problemas e enviar para você. Well, how do you think that makes your pastor feel? E como você acha que o pastor se sente com isso? In the United States, pastors burn out quickly. Nos Estados Unidos nós temos um desgaste muito grande de pastores. It's not uncommon for a pastor to only be at a church for 2 to 3 years. Não é incomum ver um pastor só ficar numa igreja de 2 a 3 anos. And then we act surprised when we wonder why they burn out. E aí nós expressamos surpresa quando eles têm esse desgaste e desistem. So my argument this morning is that the members of a local church Então o meu argumento hoje de manhã é que os membros da igreja local have the responsibility to counsel one another with the word. têm a responsabilidade de aconselhar uns aos outros com a palavra. Now, the most important thing for me to do this morning is to establish this from Scripture. E a coisa mais importante para mim é estabelecer isso para vocês a partir das Escrituras. Because I don't want you to think this is some program that I or some others have come up with. Porque eu não quero que você pense que isso é um programa que eu ou algumas outras pessoas desenvolveu.
And I think the most straightforward way to establish this is the one another text in Scripture. E eu acho que a melhor forma de estabelecer isso é das passagens de mutualidade ou um ao outro do texto bíblico. I listed the text there on your handout, Eu alistei os textos aqui na sua apostila, creio que era no item D, and I'm going to read them to you, and I just want you to listen. e eu vou ler para vocês e eu quero que vocês escutem. You're going to read the text or the list? The text. Okay, so let me get it. And I have it here if you want to. Yeah, it might be better. John chapter 13, verses 34 and 35. Então, João, capítulo 13, do 34 ao 35. A new command I give you, Novo mandamento vos dou, love one another, que vos ameis uns aos outros, as I have loved you, assim como eu vos amei, so you must love one another. que também vos ameis uns aos outros. By this all men will know that you are my disciples, Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, if you love one another. se tiverdes amor uns aos outros. Romans chapter 12, verse 10. Romanos, capítulo 12, verso 10. Be devoted to one another, Amai-vos cordialmente uns aos outros, in brotherly love, em amor fraternal, honor one another preferindo-vos em honra uns aos outros. above yourselves. Essa é a ideia de preferindo, acima dos outros. And then Romans chapter 13, verse 18. E Romanos 13, 18. Let no debt remain outstanding. 13, 18. 13, 18. It only goes to 14. Oh. So I'm guessing. Tudo bem, eu vou traduzir, não é o verso 18 porque não tem, mas eu vou traduzir direto daqui. So just read. Okay, so 8. Oh, 8. Ok. Let no debt remain outstanding, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, except the continuing debt to love one another. exceto o amor com que vós ameis uns aos outros. For he who loves his fellow man Pois quem ama o próximo has fulfilled the law. tem cumprido a lei. And then Romans chapter 15, verse 7. E aí Romanos 15, verso 7. Accept one another, Portanto, acolhei-vos uns aos outros, then just as Christ has accepted you, como também Cristo nos acolheu in order to bring praise to God. para a glória de Deus. Then Romans chapter 15, verse 14. E aí o verso 14 também do 15. I myself am convinced, E estou certo, meus irmãos, my brothers, that you yourselves que sim, a vosso respeito de que estáis are full of goodness, possuídos de bondade, complete in knowledge, cheios de todo conhecimento, and competent to instruct one another. aptos para vos admoestardes uns aos outros. Ephesians chapter 4, verse 2. Efésios, capítulo 4, verso 2. Go ahead. Well, if it'll. There we go. Be completely humble and gentle. Com toda humildade e mansidão, Be patient, bearing with one another in love. com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. And then Ephesians chapter 4, verse 23. E aí, verso. On mine it's 32, just want to make sure. Oh, 32. Então, é o 32. Be kind and compassionate to one another, Antes sedes uns para com os outros benignos, forgiving each other, compassivos, just as in Christ God forgave you. como também Deus em Cristo vos perdoou. And then 1 Thessalonians 5, verse 11. E 1 Tessalonicenses 5:11. Therefore, encourage one another Consolai-vos, pois, uns aos outros and build each other up, e edificai-vos just as in fact you are doing. reciprocamente, como também estáis fazendo. Passages are speaking to Christians, Esses textos estão falando para os cristãos, and the general direction of all these texts is to oblige Christians e o direcionamento geral de cada um desses textos é obrigar ao cristão
to love one another, de amar uns aos outros, to be devoted to each other, de se devotar uns aos outros, to honor each other, de honrar uns aos outros, to accept one another, de aceitar uns aos to outros, be patient with one another, de ser longânimos um com os outros, to be kind to each other, de ser gentil ou bom com um com o outro, to be compassionate and forgiving to one another, de serem compassivos e compassionate and forgiving, compassivos e perdoar uns aos outros, and even to instruct one another with the word. e até de instruir uns aos outros com a palavra. Is there any doubt that Scripture teaches us that Christians should care for one another? Há alguma dúvida, ou resta alguma dúvida, de que a Bíblia ensina que o cristão deve cuidar um do outro? I think as you look through these one another texts, it makes it abundantly clear Creio que quando olhamos e examinamos textos de mutualidade, fica muito claro, because these texts are talking to Christians addressing other Christians. porque esses textos estão falando de cristãos que vão abordar outros cristãos. And it traces out the relationship of Christians with each other. E traça o tipo de relacionamento que o cristão terá com outros cristãos. And it tells us that Christians are to love one another and do all these things with each other. E diz que os cristãos precisam amar uns aos outros e fazer essas outras coisas mutuamente. Is that your church? Isso descreve a sua igreja? Do the people in your own local church live like this? As pessoas da sua igreja local vivem assim? Do they even understand this kind of obligation to live with one another in a Christ-like way? Eles chegam a entender esse tipo de obrigação que tem de viver com outras pessoas cristãs de uma forma parecida com Cristo? I think the church is the best context for discipling and helping one another. Eu creio que a igreja seja o melhor contexto para o discipulado mútuo. And that the church should be the normal place for Christian relationships and discipling. E que a igreja deveria ser o lugar normal, comum para o acontecimento desse discipulado e conselhos. I want to contend that the church should be the normal place for Christians to also work out their problems. E eu quero também argumentar que a igreja é o contexto normal para que o cristão trabalhe os problemas que passa. We want you to face your difficulties in the context of a loving Christian community. Nós queremos que você enfrente os seus problemas dentro de um contexto de uma comunidade cristã amorosa. There should be no such thing an anonymous Christian. Não deveria existir tal coisa como um cristão anônimo. Someone who comes to church and is not known by anyone. Uma pessoa que frequenta a igreja que é desconhecida de qualquer pessoa ali. We had that in our church. Nós temos isso na nossa igreja. A young man, maybe you have this, who would come to the services. Nós temos um jovem, talvez você tenha isso na sua igreja, que vinha para os cultos. He would slip in after the first hymn had begun. Ele entrava de fininho depois do primeiro hino que cantávamos. And then he would slip out before the last hymn had E begun. ele saía também de fininho depois do último hino. Because he didn't want to have to interact with anyone. Porque ele não queria interagir com outras pessoas. He was a consumer. Ele era consumidor. He wanted to come and get what he needed and then leave. Ele queria chegar, receber o que ele queria e sair. The best part about it, though, A melhor parte dessa história is our church members started to notice. é que os nossos membros perceberam isso. So as he tried to leave on Sundays, E então, quando ele tentava sair aos domingos de manhã, people would catch him before he got to the door. as pessoas barravam ali antes dele sair pela porta. And they would start inviting him to lunch. E aí começavam a convidar para o almoço. And they would start meeting him up to study the Bible. E aí começaram encontros com ele para estudar a Bíblia. And they would start getting invested in his life. E aí começaram a investir o seu tempo na vida dele. And he then later said to me, E depois ele mesmo me falou, this is a very hard place to be an anonymous Christian. ele falou, esse lugar é muito difícil ser cristão anônimo. Well, I think that's exactly right. E eu acho que isso é exatamente correto. I don't want anyone to be able to hide within our church. Eu não quero que ninguém tenha a possibilidade de se esconder dentro da nossa igreja. I want the members to take responsibility for one another Eu quero que os membros tenham responsabilidade um pelo outro. and to invest in each other E investindo o seu tempo um no outro. and see that as a basic responsibility of being a Christian. E enxergar isso como uma responsabilidade básica do cristão.
So this is what it means to be a part of a supernatural community. É isso que nós estamos falando quando referimos à ideia da comunidade sobrenatural. Now, our church has what's called a church covenant. Nossa igreja tem o que nós chamamos de aliança, que seria o pacto, aliança da igreja. It's a summary of how Christians are to live with one another. E é um resumo de como o cristão deve, ou os cristãos devem viver um com o outro. It traces out what a relationship with another Christian would look like within a local church. Traça como se parece o relacionamento com outros cristãos dentro do contexto da igreja. Not all churches have covenants, Nem todas as igrejas têm essa aliança, but whether you do or not, all churches have a sense of how you're supposed to live together. mas de alguma forma ou de outra, mesmo sem uma coisa formal, todas as igrejas têm um conceito de como você deve viver um com o outro. And that's what a covenant articulates. E é isso que essa aliança articula. Our church has several lines that I think articulates what it means to be involved in each other's lives. E a nossa aliança, o nosso pacto de igreja, tem algumas frases que eu acho que definem o que é essa vida em conjunto com outras pessoas. For example, it says, "We will be devoted to one another in brotherly love, Diz que nós vamos nos devotar um ao outro em amor fraternal with humility and gentleness. e com humildade e gentileza. We will patiently bear with each other, Nós vamos suportar uns aos outros, forgiving each other, perdoando uns aos outros, encouraging one another, encorajando uns aos outros, building one another up, edificando um ao outro, exercising watchfulness over each other, exercitando a vigilância um pelo outro and admonishing one another when necessary. e admoestando uns aos outros quando necessário. And we will rejoice with those who rejoice, Nós regozijaremos com aqueles que regozijam, and will weep with those who weep, choraremos com aqueles que choram, helping to carry each other's burdens." ajudando a carregar o fardo um do outro. So we say these words to one another every month right before we take the Lord's Supper. Nós falamos essas palavras um para o outro uma vez por mês quando tomamos a ceia, To remind each other of the obligations we have para lembrar uns aos outros das obrigações que temos in living with one another as Christians in the same local church. no convívio um com o outro dentro da mesma igreja local. I don't know about you, Eu não sei sobre o seu caso, but I'm forgetful, mas eu esqueço. and I need reminders every day, Eu preciso de lembretes, coisas que me lembram diariamente let alone every month. e ainda mais uma vez por mês. The catchphrase in our staff is called a culture of discipling. A frase que nós usamos para descrever isso é uma cultura de discipulado. The culture, by culture we mean it's the whole personality of the church. E por cultura nós estamos falando nos referindo à personalidade inteira da igreja. In making and shepherding disciples. Nessa ideia de fazer e de pastorear discípulos. We want every member to catch a vision Nós queremos que cada membro tenha essa visão of caring for one another. de cuidado mútuo. We each have a responsibility to disciple and care and counsel one another. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar e de aconselhar um ao outro. Well, where does this culture come from? De onde vem essa cultura então? It's not a program. Não é um programa, It's something that comes from, it's something that we hope becomes ingrained within the DNA of a church. é algo que nós esperamos chegar ao ponto que seja uma coisa embutida no DNA da igreja. We set the expectations, Nós estabelecemos as expectativas and the members actually work towards helping one another. e os membros, de fato, vão trabalhar em direção a ajudar mutuamente. For example, we teach this expectation of being involved in each other's lives as people join the church. Por exemplo, nós ensinamos essas expectativas de ajuda uns com os outros às pessoas que estão entrando, se integrando na comunidade. So we have what we call membership classes, Então, nós temos as classes de membresia,
when you come to our church, Quando você chegar na nossa igreja, you'll probably come for several weeks or months. você provavelmente vai frequentar por algumas semanas ou meses. And if you decide that this church is helpful to you, E se você chegar a decidir que essa igreja é benéfica para você, you'll ask to join the church. você vai pedir fazer parte como membro da igreja. Well, we'll slow you down then and teach you in a membership class. Nós então freamos o seu embalo e vamos colocar você numa classe de membresia. Because we want to teach you the expectations of what it means to be a member in our church. Porque nós queremos ensinar primeiro as expectativas que nós temos de você como membro da nossa igreja. And so we have a whole class on the responsibility of being involved in each other's lives. Então nós temos uma classe inteira só sobre a responsabilidade de estar presente na vida um do outro. And we use the church covenant to explain what that looks like. E nós usamos o pacto da igreja para explicar como isso se parece. But if you come to our church, you'll also hear it in the sermons. Mas se você frequentar a nossa igreja, você também ouvirá isso por meio das mensagens. And then 3 or 4 times a year, we teach it in seminars, the responsibility of discipling and caring for one another. E 3, 4 vezes ao ano nós ensinamos isso em seminários, workshops, de explicar essa ideia de responsabilidade entre uns aos outros. But even after you do the membership classes, you sit down and do an interview with the pastor. Mesmo depois das classes de membresia, você vai sentar e ter uma entrevista com o pastor. And in the middle of that interview, I will look at the person and tell them E no meio daquela entrevista, eu vou olhar para aquela pessoa e vou falar that we understand that Christians should be discipling and be discipled. que nós entendemos que o cristão deve ser discipulado e deve estar discipulando. We understand that Christians should be invested in each other's lives. Nós entendemos que os cristãos precisam estar investindo tempo na vida um do outro. We understand that Christians should be counseling one another with the word. Nós entendemos que cristãos devem estar aconselhando um ao outro com a palavra. And I want to look at them in the face and say, are you willing to do that? E eu quero olhar nos olhos dessas pessoas e falar: você está disposto a fazer isso? Because that's a part of being in this church. Porque isso faz parte de estar nesta igreja. Then we want to help others to also catch this idea Nós também queremos ajudar outras pessoas a cativar, a entender essa ideia. and people catch it when they experience it themselves. E as pessoas têm uma experiência disso, de entender quando experimentam isso por conta própria. Many years ago, I had a pastor from Pennsylvania call me, Muitos anos atrás, um pastor do estado de Pensilvânia me ligou. and he had a young man who was converted to Christianity in his church. E ele tinha um rapaz que havia se convertido ao cristianismo na igreja dele. And so he asked one of the laymen in his church Ele pediu então para um dos seus homens leigos, líderes leigos da igreja, to meet up with this new convert and to pour into him. de começar a se encontrar com esse novo convertido e de investir na vida dele. And he called up the layman after the first meeting, Ele ligou para esse líder leigo depois da primeira reunião and he asked him, how did it go? e ele perguntou: e como foi? And the layman said, I do not know what I'm doing. E o obreiro falou para ele: eu não sei o que eu estou fazendo. And the pastor realized, well, no one had taught this layman what it looks like to disciple and counsel someone. Daí o pastor entendeu que ninguém havia ensinado para o obreiro como fazer o discipulado e o aconselhamento. So how is he supposed to know what it looks like? E então como é que ele poderia saber o que se parece isso? So we have a responsibility to actually teach others Nós temos responsabilidade de ensinar a outros and invest in others e investir em outros so they can catch what this is like, para que possam entender e cair a ficha de como isso é. and then they will then do it for others. E aí essas pessoas farão para outras pessoas. And by teaching the members, we also want to help them understand how to handle the word thoughtfully and carefully. E ao ensinar os membros, nós também queremos ajudá-los a manejar a palavra com cuidado e com bom raciocínio. And when they hear the teachers of the church or the pastors explain God's word, Quando eles escutam os pastores e os líderes explicando a palavra, we don't want them just to understand what the word says, não queremos que entendam apenas o que a palavra diz, but as we preach and teach, we want to help them understand how to study their Bible. mas ao pregar e ensinar, nós também queremos ajudá-los a entender como aprender a palavra. Because if they know how to study their Bible, Se sabem estudar a palavra, they will be equipped with God's word long beyond while you're there.
Porque se aprenderem long a, after you're there. a estudar a palavra a Bíblia, essas pessoas estarão capacitadas muito depois da sua presença já não estiver mais lá, você não está ausente. And fundamental to counseling E fundamental ao aconselhamento is teaching people to apply God's word to their life. é ensinar as pessoas como aplicar a palavra de Deus às suas vidas. All of these things are a part of a culture of discipling. Todas essas coisas fazem parte dessa cultura de discipulado. And the centerpiece of a culture of discipling is the members teaching one another with the word. E o centro, o cerne dessa cultura de discipulado são membros ensinando uns aos outros na palavra, With the goal of growing in personal holiness. com o alvo de crescimento e santidade pessoal. You're called to be a Christian who helps others Você é chamado para ser um cristão que ajuda aos outros and to pour into others, e de investir na vida dos outros, which is why you're here. que é por isso que vocês estão aqui, But then you want to help others, then do the same. mas você vai querer ajudar outras pessoas a fazer esse mesmo passo de ajudar outros. Now, does this happen within your church? Agora a pergunta, isso acontece dentro da sua igreja? Are people understanding their responsibility to help one another? As pessoas estão entendendo a sua responsabilidade de ajudar um ao outro? For some of you, you would say, that's not even possible in my church, Com alguns de vocês, talvez você fale assim, isso nem é possível dentro da minha igreja, because my church is so young and immature. porque minha igreja é tão jovem e imatura. For others, you will see that this is really possible. Para outros, você verá, enxergará que isso é possível. You always start then by teaching and teaching and teaching the church. Então você sempre começará ensinando e ensinando e ensinando a igreja. Because as we teach them the importance of discipling and counseling one another, Que à medida que nós ensinamos a importância de discipulado e conselho mútuo, it gets into the bloodstream of the church. isso entra na corrente sanguínea da igreja. So in order to help people, Para ajudar as pessoas, we need to be a soldier in the front lines of a battle. nós precisamos ser como o soldado na linha de frente da batalha. I'll often use this word picture of a battle to describe what a culture of discipling looks like. Eu muitas vezes uso esse retrato de batalha para descrever o que se parece à cultura de discipulado na igreja. So in this war analogy, Nessa analogia de guerra, you and I sit at the front lines of a battle. nós estamos na linha de frente de uma batalha. And the front lines of a battle are the conversations that we face every day. E a linha de frente da batalha são as conversas que enfrentamos diariamente. They're the conversations that happen within your home, São as conversas que acontecem dentro do seu lar, at lunch meetings, nos encontros de almoço, with your children, com seus filhos, with your spouse, com seu cônjuge, with fellow members, com outros membros, in Bible studies, em estudos bíblicos, in conversations after church, conversas depois dos cultos, over the phone, no telefone even emails and texts. e também com mensagens de texto e e-mails. Every day provides opportunities to have conversations. Cada dia providencia novas oportunidades para essas conversas. All of life is filled with counseling. Toda a vida é cheia, repleta de aconselhamento. And each of these opportunities provides you a chance to counsel the word to one another. E cada uma dessas oportunidades também dá oportunidades para aconselhar uns aos outros. If you have at least one or two people in your lives that are willing to share, you're willing to share the ugly details of your life, Se você tem uma ou duas pessoas na sua vida com quem você está disposto a compartilhar os detalhes feios da sua vida, to be honest about their struggles, de serem honestos sobre as lutas, to hold one another accountable, de dar prestação de contas um ao outro, to admonish one another, de admoestar um ao outro and to encourage one another, e de encorajar um ao outro, God can use these experiences to shed light on the darkness in our life. Deus pode usar essas experiências para, como se fosse acender uma luz nessas áreas da nossa vida. But many people live in terminally superficial relationships. Muitas pessoas vivem em relacionamentos superficiais, terminais ou fatais. They live isolated without much connection to others. Vivem isolados e sem muitas conexões com outras pessoas. Their connections to others are superficial.
as conexões que essas pessoas têm uma com a outra são superficiais. They may know a lot of people, Talvez conheçam muitas pessoas, they might even be friendly, talvez sejam muito amigáveis, but nobody knows the battles going on within their heart. mas ninguém sabe das batalhas, das lutas que tem dentro do coração. And the reason why we step into people's lives E a razão pela qual nós, então, adentramos a vida do outro, so that we can get to know their heart. é para que possamos conhecer o coração delas. I can know a lot of facts about your life, Eu posso conhecer muitos fatos acerca da sua vida, like I grew up in New Jersey. porque, por exemplo, eu fui criado em Nova Jersey, I'm 48 years old. tenho 48 anos, I love the World Cup. eu gosto muito da Copa Mundial, But that doesn't tell you much about what really matters to me. mas isso não informa muito sobre o que é importante para mim. It doesn't tell you what I worship, Não diz o que eu adoro, what I desire, o que eu desejo, what matters ultimately to me. o que importa realmente para mim. And that's what it takes to get to know the real you. E é isso que é necessário para conhecer o verdadeiro você, o verdadeiro eu. I get to know your heart. Eu chego ao ponto de conhecer o seu coração. I get to know what you worship and what's most important to you. Eu chego ao ponto de conhecer o seu coração e o que é realmente importante para você. Most people walk around not ready to open up their hearts. A maioria das pessoas anda por aí sem estar disposto a abrir o seu coração. And yet you got to believe that there are a lot of members in your church Mas você tem que acreditar que tem muitos membros da sua igreja who are ultimately yearning to have someone who actually deeply knows them. que estão, de fato, querendo, ansiando por alguém que conheça de verdade a vida delas. Life would look very different A vida teria uma aparência totalmente diferente is ultimately we actually knew one another at a level of depth. se nós conhecêssemos uns aos outros no nível profundo. Part of what you do is in your conversations, you lead people to places that shows that reveals their heart. Uma das coisas que você faz nas conversas é que você direciona as pessoas aos lugares que expõem coisas do coração. So you can ask me about the World Cup, Você pode perguntar, por exemplo, sobre a Copa, or you can ask me what I'm worshiping today. ou você pode perguntar o que você está adorando hoje. Those are two very different questions. São duas perguntas bem diferentes. Now imagine you having lunch next week, Agora imagine você no almoço semana que vem, and you can ask the person, did they watch the game? e você pode perguntar assim, você assistiu o jogo, Or you can look at the person and say, what are you worshiping today? ou você pode olhar para a pessoa e perguntar o que você está adorando hoje. Most people would go, whoa, A maioria das pessoas ia falar, calma aí, I didn't come to lunch to talk about that. eu não vim para esse almoço para falar sobre isso. That's a little too invasive. E isso daí invade demais a minha vida. You're asking a little too much of me. Você está pedindo demais. I'm not ready to give that part to you. Eu não estou pronto ou disposto a dar essa parte de mim ainda. And yet that's where you want to lead people, Mas é ali, nessa direção, que você quer direcionar as to a pessoas. place of depth where they're willing to reveal their heart. Para um lugar de profundidade onde estão dispostas a abrir o coração. Now, if that person says, whoa, Se a pessoa fala, calma aí, I'm not ready for that, não estou pronto para isso. it's not necessarily a statement on where you're leading them. Isso não reflete necessariamente em onde você quer levar as pessoas. A lot of people are scared to go there As pessoas têm medo, muitas pessoas têm medo de ir para estes assuntos and just not used to having those kinds of conversations. e simplesmente não têm costume de ter esse nível de conversa. And yet my challenge to you is to learn how to take people to places of greater depth. Mas o meu desafio para você é aprender a levar as pessoas a estes pontos mais profundos da vida. Have the kind of conversations that go beyond the superficial. Tenha aquele tipo de conversa que vai além do superficial. Every conversation provides an opportunity to grow in greater depth. Cada conversa que você tem a possibilidade de levar a uma profundidade maior. And yet not every conversation needs to have that kind of depth. Nem toda conversa precisa desse nível, And yet we want to work towards helping people come to know their hearts mas queremos chegar ao ponto de ajudar pessoas a conhecer os seus corações and even reveal their hearts. e de revelar os seus corações. So I want you to think of one or two people in your mind Eu quero que você pense agora em uma ou duas pessoas na sua mente where the relationship is fairly superficial. que você tem um relacionamento basicamente superficial. And if you did some of the work of taking them, you could do some of the work of taking them to a place of greater depth.
e que você poderia, nesse relacionamento, fazer alguns passos, tomar alguns passos para levar esse relacionamento para uma coisa mais profunda. by asking them some more intrusive questions. De perguntar umas perguntas mais invasivas mesmo. One step back from that front line, so the front line were the daily conversations we have with one another. Então, falando sobre aquela linha de frente da batalha, onde nós temos essas conversas diárias uns com os outros, Are the wise, godly men and women of the faith who pour themselves into younger Christians. e um passo para trás. So this is one step back. Right? Yep. Um passo para trás daquela linha de batalha, nós temos pessoas mais maduras e sábias que estão investindo na vida das pessoas que estão na linha de frente. These are the captains and generals of the faith, Temos os capitães e os generais, and who use their wisdom and experience to direct the soldiers in the battle. e eles usam a sua experiência e sabedoria para direcionar os soldados na batalha. And any culture of discipling that encourages younger members in their faith to seek out wiser and older ones E qualquer cultura de discipulado dentro que ajuda os mais jovens ou inexperientes a procurar os mais sábios e experientes, will honor Christ isso vai honrar a Deus, because they're making use of the rich relational resources that God has built into His church. porque estarão usando os recursos e as riquezas dos recursos espirituais que Deus colocou dentro da igreja. Do the young people in your church do that? Os jovens da sua igreja fazem isso? Do they spend all of their time talking to one another? Eles passam todo o seu tempo falando um com o outro? Or do they take time to go to those older in the faith Ou eles realmente investem um tempo para ir para aqueles que são mais velhos na fé, to seek the wisdom that is there to help them through this life? para procurar a sabedoria que existe ali para navegar esta vida? Or if you're a captain and general in the faith, Se você é capitão ou general na fé, do you seek out the young people in your own church? você procura os jovens da sua própria igreja? Are you opening up your life and your home to them? Você está abrindo o seu lar e a sua vida para eles? Are you inviting them in and taking them under your wing? Você está convidando e usando aquela ideia de acolher como se fosse a asa por cima deles? Are you making room for them in your own life and family? Você está fazendo espaço, abrindo espaço dentro da sua família e do seu lar? That means everything from opening up your home for hospitality, Isso pode falar sobre hospitalidade, abrir o seu lar para isso? or some families in our church have gotten to know young people so well Alguns membros da nossa igreja já chegaram ao ponto de conhecerem os jovens tão bem that they bring them on vacation with them in the summers que eles levam o jovem com eles de férias. to pour into their lives Que aí eles estão investindo na vida daquele jovem, daquela jovem. and to make their life one where they can learn what the Christian life looks like. E fazer da sua própria vida uma vida onde o cristão pode aprender o que é ser cristão. So I regularly teach parenting classes in our church. Eu, com frequência, ensino aulas de criação de filhos, But the best way for a young man to learn what parenting looks like mas a melhor forma de um rapaz, um jovem, conhecer o que é criação de filhos verdadeiramente is to be in the car when I'm driving to one of our football games é estar no carro comigo quando eu estou dirigindo para um jogo de futebol americano. and watch as I handle my son have a tantrum in the car. E aí me observar enquanto estou lidando com o meu filho dando aquele chilique no carro. Because what happens in that moment, O que acontece naquele momento de ser pai, I can't teach in a parenting class, eu não vou poder ensinar na sala de aula sobre criação de filhos, and you don't read in a book. e você não vai ler isso em algum livro. You learn by watching someone more mature and godly in the faith Você vai aprender observando alguém mais maduro na fé e mais piedoso, as they do it in real life. à medida que essa pessoa faz na vida real. Do you do that? Você faz isso? It's as simple as you're going to the grocery store É tão simples quanto você está indo ao supermercado and you don't have to do it alone anymore. e você não tem que fazer isso sozinho. I call up one of the guys I'm helping Eu ligo para alguém que estou ajudando, and I tell him, come with me, eu falo, vem comigo. and we'll talk as we're going on the way. E nós vamos conversar enquanto estamos caminhando. And you'll help me carry the bags to the car. E você vai me ajudar a carregar as compras depois. It's an important part of the Christian life is taking on others so they can learn how to live faithfully too. Uma parte importante da vida cristã é assumir essa responsabilidade de treinar e modelar isso diante de
outros para que eles aprendam também. So here in the war analogy, you have each one of us are on the front lines of the battle, Então, nessa analogia de guerra, cada um de nós está naquela linha de frente da batalha, having those conversations every day. tendo aquelas conversas diárias. One step back are the godly men and women of the faith, the generals and the captains, Um passo para trás, nós temos aqueles homens e mulheres da fé, que são capitães e generais da fé, who are discipling those who are the soldiers at the front que line. estão discipulando aqueles soldados da linha de frente. And all the way back is the medical unit, E lá atrás nós temos a unidade médica. what in the States they call the MASH unit. E nos Estados Unidos é o MASH, que é o que eles chamam aquela unidade que oferece cuidados médicos. So when you're no longer useful in a battle, Quando você não é mais útil na batalha, when you're beaten up, bleeding, or maimed, quando você foi surrado, está sangrando ou debilitado, they send you all the way back to the medical help eles te mandam lá para a unidade médica to fix you up, para te consertar, to help you, te ajudar, to heal you. de te sarar, And yet in a Christian battle, mas na batalha cristã they don't send you home. não te mandam de volta para o seu país, para casa. In a Christian war, you go back to the front line Na luta cristã você volta para a linha de frente, because that's a part of the Christian life. porque isso faz parte da vida cristã. Every day is a war, Todo dia é uma guerra and we're here to fight on behalf of Christ. e nós estamos aqui para lutar em favor de Cristo. Now, the congregation might choose some people who are gifted in discipling and teaching and caring for others, A igreja talvez escolha algumas pessoas dotadas nessa área de ensino, de cuidado e de conselhos, and might pay them and call them to serve the church in this way. e talvez pegando essas pessoas, talvez dê um salário e coloque as pessoas para servir no ministério específico para a igreja. So in our analogy, those are the people in the MASH unit. E seriam então, na nossa analogia, aquelas pessoas da unidade médica MASH. But you notice those are not the people we're putting on the front lines. Mas você reparou, não são as pessoas que estamos colocando na linha de frente. No, you're the ones that are on the front lines. Não, vocês são as pessoas na linha de frente. You're the ones at the front lines of a battle every day as you help other members. Vocês são aqueles que estão na linha de frente da batalha, nas conversas, lidando com pessoas diariamente. It's the everyday members that are on the front lines fighting for the sake of Christ. E são os membros do dia a dia que estão na linha de frente batalhando por Cristo. So it doesn't matter what you do. Então não importa o que você faz, As a Christian, you're called to fight on behalf of Christ. mas como um cristão você é chamado para batalhar por Cristo. Have you ever considered how you can be an instrument in God's hand Você já considerou como você pode ser instrumento nas mãos de Deus to help those who are struggling? para ajudar aqueles que estão lutando com problemas? Now, the obvious question that a number of people ask me, Uma pergunta óbvia que muitas pessoas fazem what are the reasons why people don't want to do this? is the question what? Well, they say, well, why do people not want to do this? Or let's just say, what are the obstacles to discipling? Tudo bem, essa pergunta seria assim, por que as pessoas não querem fazer isso ou quais seriam os empecilhos para esse tipo de aconselhamento? And 5 reasons why people don't want to disciple. E as 5 razões pelas quais as pessoas não querem aconselhar. 5 reasons why if you teach this in your church, they'll say you're crazy. 5 razões pelas quais, se você falar, vamos fazer isso na nossa igreja, as pessoas vão falar, você está doido. Number 1, they're too busy. Primeiro, as pessoas estão atarefadas, ocupadas demais. They can't fit it into their schedule. Não conseguem encaixar nos seus horários. In fact, to steal a phrase from Kevin DeYoung, Eu vou roubar aqui uma frase do Kevin DeYoung. they're crazy busy. Eles estão, assim, ocupados, mas no nível doido. Doidos e ocupados. They have so much going on, Eles têm tantas coisas acontecendo na vida, they can't imagine adding this into their life. eles nem imaginam a possibilidade de acrescentar mais isso à vida. Number 2, they don't see it as important. Número 2 é que eles não veriam ou enxergariam isso como sendo importante. There are 1,000 things we tell Christians they should do in the Christian life. Há 1000 coisas que falamos que o cristão deveria fazer na sua vida.
And this discipling or counseling one another is not on any of those lists. E aconselhar outras pessoas não está em nenhuma dessas listas. So we don't teach them it's important, Nós não ensinamos que é importante, so they don't see it as important. então eles não veem como importante. Number 3, they prefer to wear a mask on at church. Número 3 seria que eles preferem usar uma máscara quando estão na igreja. Shame and pride prevent them from being known at church. A vergonha e o orgulho impedem que essas pessoas se expressem na igreja, se mostrem. They prefer to be more vulnerable outside of the church Preferem se mostrarem mais vulneráveis fora da igreja, rather than open up to fellow members. ao invés de abrir-se para membros dentro da igreja. But that makes a statement about the power and effectiveness of the gospel in local churches. E isso fala a eficácia e o poder do evangelho dentro da igreja local, They literally come to church with a mask on. porque eles literalmente vêm para a igreja com uma máscara. If you were to ask them, how are you? Se você perguntar, como vai? They would say fine. Eles diriam, bem. And yet, if you were to ask them, really, how are you? Se você perguntasse assim, não, de verdade, como And você they, está? and they were to answer, my life is horrible. E eles respondessem assim, minha vida é terrível, My wife hates me. a minha esposa me odeia, I have back problems. eu tenho problemas de coluna, My boss is going to fire me. meu chefe vai me demitir. What would you do? O que você faria então? You would be shocked. Você ficaria chocado. Most members wouldn't know how to respond. A maioria dos membros nem saberia responder. They would say, you have problems, goodbye. Aí falariam assim, você tem problemas, tchau. But we don't expect that kind of honesty out of other members. Nós simplesmente não esperamos esse nível de sinceridade dos nossos membros. People are not used to being that blunt and honest with one another. As pessoas não têm costume de serem tão abruptos e tão secos um com o outro. They're not used to revealing their hearts to others. Não têm o costume de revelar o seu coração para as outras pessoas. So we come to church and put on a happy face. Portanto, nós vamos para a igreja e colocamos uma cara alegre. We act as if life is fine E fingimos que a vida está bem. on Sundays, and then we go back to the mess of our life. E aí a gente faz isso no domingo, mas aí a gente volta para aquela bagunça That- da nossa vida depois. That just should not be. Isso não deveria ser assim. Number 4, Número 4. they don't want to get involved in the mess. Eles não querem se envolver na bagunça. They know that if they get into people's lives, Eles sabem que se eles adentrarem a vida dos outros, it can be time consuming isso vai exigir tempo and especially messy e vai ser uma coisa difícil, bagunçada, if the situation is difficult. se a situação for difícil. And they do not want to give up that time. E essas pessoas não querem abrir mão desse tempo. Their life is already busy, Sua vida já é ocupada, and so they avoid stepping into these messy situations. então eles vão evitar entrar nessas situações difíceis. And number 5, E número 5, they too quickly pass off problems eles passam os problemas adiante rapidamente to pastors or counselors. para os conselheiros ou para os pastores. Normal, everyday Christians Cristãos do dia a dia do not think they're capable não acham que são capazes of handling de lidar difficult problems. com os problemas difíceis. And so what do they do when they hear of a difficult problem? Então, quando ouvem falar de um problema difícil, They call up the pastor and say, help. eles ligam para o pastor e falam, me ajuda. And they call up the pastor and say, it's your responsibility. E ligam para o pastor e falam assim, é sua responsabilidade. Goodbye. Tchau. So we need to help everyday members Nós precisamos ajudar os membros do dia a dia to know that there's something they can do to help. que há algo que eles podem fazer para ajudar. At the very least, they can pray. No mínimo, podem orar, They can do practical things. podem fazer algumas coisas práticas, But there's always something they can do to help, mas sempre há alguma coisa que podem fazer, no matter how bad the situation. por mais difícil ou precário que seja a situação. Well, at the very beginning, I told you that story about the young woman who was struggling and the wife who was helping her. No começo eu te contei aquela história sobre uma jovem que estava lutando com algo e a esposa que veio para ajudar. You'd be encouraged to know that she's doing much better now. E eu quero encorajá-los para dizer que ela está melhor agora. And yet it was not myself, Não fui eu and it was not the other counselors e não foram os outros conselheiros who I think made the biggest difference. que tiveram maior impacto. I think it was actually the church Creio que foi a igreja
because they rallied around her porque a cercaram in her difficult days nos seus dias difíceis, that helped her get through several difficult years. que ajudaram essa moça a passar por vários anos difíceis. Glory be to God, Glória a Deus, because that's the way it's supposed to work. porque é assim que deveria funcionar. Well, we are in local churches Nós estamos nas igrejas locais and a family of God e a família de Deus, because we're there to help one another, porque estamos ali para ajudar um ao outro, care for one another, cuidar um do outro and love one e another amar uns aos outros through God's word. por meio da palavra de Deus. Amen. Amém. So we can take questions, take a 10-minute break. Are you giving options? Or... Well, let's see if any questions first, Tudo and then bem. we'll take a break. Nós temos tempo para algumas perguntas e também um intervalozinho antes de começar o próximo. Tem várias perguntas, tudo bem. Oh, a couple questions. Bom, eu estou apontando para o Raul, mas eu acho que vai para lá, tranquilo. Tudo bem, eu já sei a resposta, mas vou perguntar para ele. What's the size of your church? 1,000 people. 1.000 pessoas. 1,000 people for one service. 1.000 pessoas em um culto. And we have basically 1,001 seats. E nós temos basicamente 1.001 assentos. Então, Hello, tá lotado. morning. Bom dia. Good morning. Algumas vezes temos ouvido dos pastores, e também está escrito, que nós devemos estar nos admoestando uns aos outros, ou seja, a mutualidade, esse uns aos outros, está escrito. Só que quando nós afirmamos que a igreja, os membros deveriam estar agindo na vida de outras pessoas, inclusive com problemas difíceis, em termos reais, verdadeiros, isso não acontece porque estamos num período da igreja com muita superficialidade. Então, os membros, diante de uma situação difícil, e eu tenho visto muitos casos, a tendência real é enviar para pastores e, pasmem, os pastores enviam para psicólogos. Então, essa cultura de discipulado, aconselhamento, tem que ser algo que tem que partir disso que nós estamos fazendo agora. Porque se nós não treinarmos os membros da maneira correta, nós vamos ter problemas seríssimos, porque, primeiro, eles não vão saber o que está fazendo, porque eles não vão aplicar a palavra. E, muitas vezes, pode virar fofoca. Que nem foi colocado, quando surge um problema, em vez de juntar a comunidade, vai buscar o pastor. Mas, se não fizer isso, não vai ter solução e vai afundar a igreja inteira, porque um vai estar falando do outro. Imagina, descobre que uma pessoa está em adultério. Então, acho que essa cultura tem que começar do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão implantando uma cultura que deve ser levada para a igreja e, aí sim, com o passar do tempo, as coisas vão acontecer. Yeah, so I just make two statements in regards to what you said. Yes, this is. Faria 2 comentários relacionados ao que você disse. So you're right that many churches are very superficial. Você está certo, tem muitas igrejas superficiais mesmo. So a sense of what I'm describing is just non-existent. Então, um senso do que eu estou abordando aqui não existe nesses lugares. So if the problem goes to the pastor, O problema vai do membro para o pastor, and then many pastors refer outside to psychologists or counselors. e aí os pastores indicam para fora para psicólogos e outros conselheiros. And so a part of the reason why you're here is so that members can be equipped, E uma das razões que vocês estão aqui é para equipar os membros, and then you can go and equip members e vocês podem who are então not here equipar os membros que não estão aqui in your own church. na sua igreja. But a hard part about that is
if you just equip a few people, it doesn't change the whole culture of a church. E o problema, assim, a questão difícil sobre isso é que se você apenas equipar algumas pessoas, isso não muda a cultura inteira da igreja. Which is why I think actually having your pastor here too is important. É por isso que eu acho que é importante ter o seu pastor aqui também. Because if the leadership of the church gets it, Porque se a liderança captar a ideia, then I think it changes the nature of the entire church. isso muda a natureza da igreja como um todo. Because it's not just you training people, Não é você treinando apenas, then it's the pastors and the leaders actually equipping and teaching and helping people to understand. mas são os pastores e os líderes equipando e ajudando os membros a entender. So I think it comes from the top down and also from the bottom up. Eu acho que vem não só do topo para baixo, mas também de baixo para cima. Amen. Amém. Duas perguntas. Two questions. Como conseguir quebrar essa, eu vou usar esse termo, talvez não seja adequado, essa cultura de hipocrisia, que foi o quarto ponto que ele abordou agora no final, dentro desse ambiente eclesiástico, dentro da nossa vida como irmãos em Cristo? Yeah. Well, good question. I think Boa pergunta. it always starts with teaching. Eu acho que sempre começa pelo ensino. And I think, again, it starts with you can do it on your own and help influence others. Everyone has an opportunity to disciple people around you. Você pode começar por conta sozinho e tentar influenciar os outros. Todos têm a oportunidade de aconselhar e influenciar outros. But to change the entire culture of the church, Mas para mudar uma cultura inteira de uma igreja, I think you're also going to have the leaders buy into this, believe it, or be involved. você terá que não convencer, mas os líderes têm que estar convencidos de que isso é o meio para que isso influencie da liderança para baixo. Because it takes the leaders, the leaders are the primary culture shapers for a church. Porque os líderes são os formadores de cultura de uma igreja. Which is why helping your pastor and engaging your pastor is so important. E é por isso que ter o seu pastor alinhado com isso, de falar com o seu pastor sobre isso, é importante. And the second part of it is that you have to teach and teach and teach and teach and teach and then teach again. A segunda parte é que você tem que ensinar, 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 ensinar. Eu acho que é ensinar e ensinar. Because teaching gets it into the DNA of the church. Porque o ensino vai injetar isso no DNA da igreja. And then you disciple, 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 Aí você disciple. discipula. And then you disciple again. E aí você discipula novamente. Because discipling gets it into the DNA of people. Porque o discipulado, então, vai injetar no DNA das pessoas. And that's what happens but none of this happens overnight. E nada disso acontece de noite para o dia. This is a long-term project. É um processo de longo prazo. Ok. Vou passar para ele. A segunda pergunta, pode Yes, deixar. second question. All right. We'll take these last two and then take a break. Nós vamos com essas duas perguntas aqui e aí a gente vai fazer o intervalo. Duas perguntas que eu tinha. Uma é da aula passada e essa de hoje. Começando pela de hoje, no caso dele fazer parte da equipe do Mark Denver em Capitol Hill, Washington, D.C., então, quando eles plantam igrejas, já tem essa mentalidade, aconselhamento faz parte, então, das 9 marcas da igreja. Yeah, basically, yes. Ele falou, sim, basicamente. Sim. Isso. Isso. Ok. Isso é o que eu já imaginava. Agora, nessa pergunta, como então... Well, and the advantage is because all those church planners train at our church. Porque a vantagem é que todos os plantadores de novas igrejas treinam na igreja deles, então eles estão começando já. Then Okay. I train them, Então, eu treino esses homens and I put the DNA in them. e eu estou colocando DNA neles. Ok. Qual a orientação que ele pode passar de igrejas com 30, 40 anos que precisam ser revitalizadas e não têm a visão do aconselhamento e a partir da liderança e toda a igreja? So what advice would you give to churches that have been 30, 40 years, they need to be revitalized, and you're trying to infuse this counseling culture into a church that's already underway for a while?
What kind of advice would you give? Well, again, it's leadership, and then it's a few faithful people Então- who are training and equipping. Novamente, a ideia teria que partir da liderança e de algumas pessoas ali no meio que estão recebendo esse treinamento, entendendo a ideia. You know, our church had been around over 110 years A nossa igreja já tinha uma história de mais de 110 anos before we even started this. antes de começarmos com isso. It took a good 10 plus years to revitalize the culture. E isso exigiu uns 10 anos ou mais para revitalizar a cultura da igreja. So, but if you teach it and you live it out faithfully, Se você ensinar e você modelar vivendo isto com fidelidade, you can see things change over the course of time. você vê as coisas mudando ao longo do tempo. Ok, aí rapidinho só a pergunta sobre a aula de ontem, que não deu tempo de fazer. So yesterday he had a question. You want to do a quick question? No Brasil, In Brazil, tem surgido muitos casos de suicídios de pastores. there's been a lot of suicides among pastors. Nos Estados Unidos, com a questão do burnout, do desgaste pastoral, como eles têm tratado isso lá? Se tem muitos casos desse desgaste espiritual e emocional de pastores, So how do you e se deal tem with tido um número pastoral? alto de suicídios de pastores também? Você está perguntando se tem um índice alto? Se tem, e como está sendo, como eles tratam no aconselhamento isso? So he knows that we have burnout issues in the States, but is there any kind of statistical, like a number among the pastors that are committing suicide due to this ministerial burnout? I haven't seen a number like that. Okay, so I don't know officially a number. tudo bem. Mas você queria que ele comentasse sobre esse desgaste, esse suicídio de pastores, ou é só mais se isso é uma coisa de lá? Como eles estão fazendo para trabalhar na So what kind of stuff would you guys do or recommend to deal with burnout so that you don't get to that point? Yeah. Well, I mean, simple things like you care for your pastor. Tudo bem. I'm going to tell him about the statistics. Okay. Ele falou sobre as estatísticas, ele não tem números para responder dessa parte. Então, a segunda parte é que você vai ajudar o seu pastor, Care for your pastor cuidar by dele, first paying them decently, not making them poor, primeiro por meio de um salário decente para que eles não sejam pobres, so that they can take care of their family. para que possam cuidar da sua própria família, Like giving them the rest and breaks that they need. dando a eles o descanso, os intervalos que eles precisam, férias, And encourage your pastor to take time off. e encorajar o seu pastor a realmente tirar tempo para descanso Be conscious of actually taking care of their family. e conscientemente cuidar da família deles. So like when I go on the road and teach, Quando eu estou viajando para ensinar, there'll be single women who will show up at our church and help my wife. tem mulheres solteiras da igreja que vão para a igreja, vão para a minha casa e ajudam minha esposa. And make sure that they have the room to take care of themselves. E para ajudar you're saying the wife or No, the pastor? the pastor. No caso dos pastores, de ajudar para que o pastor tenha espaço para cuidar de si e da sua família. Eating, exercise, Alimentação, exercício, time in God's Word. tempo na palavra And then make sure your pastor has friends. e também se certificar que o seu pastor tem amigos. So many pastors are isolated, Muitos pastores ficam isolados, and they spend all their time ministering to others, passam todo o seu tempo ministrando a outros, but there's nobody ministering to them. mas não há alguém ministrando a eles. And every pastor needs the grace of God just as much as their members. E todo pastor precisa da graça de Deus tanto quanto os membros. I think all those things are involved Eu acho que tudo isso está envolvido to help a pastor para ajudar um pastor do well then in ministry. se desempenhar bem no ministério. One thing that we've done in the States that have been a big help Uma coisa que nós temos feito nos Estados Unidos que tem sido benéfico is to also grant our pastors sabbaticals. é de dar o sabático aos pastores. So in addition to vacation, every few years give them a period where they get to step away Então, além das férias, de dar um tempo a cada tantos anos para que o pastor possa se distanciar, for rest, recuperation, and study. para se descansar e se restaurar e de estudar. And so our staff give sabbaticals once every 3 years. Então, a nossa equipe tem sabático a cada 3 anos. And usually at the end of those 3 years, I'm exhausted E no fim desses 3 anos, geralmente, eu estou exausto mesmo. and I don't want to see anyone anymore. Não quero ver mais ninguém. But after
a 2 to 3 month break, Mas depois de um intervalo de 2, 3 meses, I'm raring to dive into somebody's life. eu estou bem encorajado e animado para entrar na vida do outro. And there's a big difference in having taken the time off. E há uma grande diferença em ter esse tempo livre. Thank you. Yep. Tinha mais uma pergunta, né? Bom dia, muito obrigada. Chegam pessoas para aconselhamento People que arrive já for já counseling, vêm com os seus psicólogos, already come terapeutas, with their psiquiatras, therapists, psychologists, all cheias de remédios. already medicated. E elas chegam para o aconselhamento como última coisa, They né? come to counseling as a last resort. Como fazê-las entender que os princípios não são os mesmos. So how to As get a coisas person não like that to batem, understand that the elas vêm com principles are not the princípios same, that errados. they have wrong principles in their mind. Well, number one, they do come often as a last resort because everything else didn't work. É verdade que muitas vezes eles vêm para o aconselhamento como último recurso, porque todas as outras coisas não funcionaram. And that's a great position to be in because they're finally desperate enough to hear what I have to say. E isso é uma ótima posição porque as pessoas estão finalmente desesperadas o suficiente para ouvir o que eu tenho a dizer. And then I also want to then simply live out my life as a faithful Christian, instructing them in God's Word. E aí eu quero viver a minha vida diante dessas pessoas como um cristão fiel e fiel à palavra de Deus, Because the Word will deconstruct all the wrong things that they learned, porque a palavra vai desconstruir todas aquelas coisas erradas que aprenderam. and then we'll instruct them in what is good and right and true. E aí nós vamos instruir nas coisas que são corretas e verdadeiras e fiéis. Mas como agir em relação aos remédios? So how to Tive deal uma with que the- tomava 8 remédios por The dia. medications, you had one that was Yeah. taking like 8 medications. Well, yeah, so the medication is a hard issue because I'm not an expert in medications. Primeiro, os remédios é uma coisa mais difícil porque eu não sou perito no assunto de remédios. Even though I'm an Indian, everybody thinks I'm a doctor. Só porque eu sou indiano, todo mundo acha que eu sou médico. But I'm not that kind of doctor. Mas eu não sou esse tipo de médico. But I want to partner with a doctor, especially a Christian doctor, Eu quero ter uma parceria com um médico, especialmente um médico cristão, who understands what I'm doing, que entende o que eu estou fazendo. and defer to that doctor then Então, dar a palavra ao médico to manage the medications properly. para lidar com os medicamentos corretamente. So I'm not personally going to tell people to get on and off medication, Eu, pessoalmente, não vou falar para a pessoa se medicar ou sair do medicamento, but I'm going to get them to the proper help so that that can be managed. mas eu vou direcionar para a ajuda correta para eles para equilibrar e manejar isso. So let's take a Obrigada. 5-minute British break. Então, um recesso de 5 minutos britânico. Ele falou britânico.